Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 28, a Federação Espírita Brasileira. Sob o lema Deus, Cristo e Caridade, a Federação Espírita Brasileira instalou-se inicialmente no Rio de Janeiro, sendo a primeira organização espírita no Brasil, registrada dentro de todos os padrões da lei, e que teve como função organizar, instruir e unificar o movimento espírita brasileiro. Com isso, todos foram procurando fazer o seu trabalho, todos foram procurando construir um trabalho de edificação de amor, edificação de paz e principalmente da caridade, da assistência aos mais desvalidos. Eminentes espíritos integraram esse grupo. E assim, no início, acompanhado pessoalmente de Ismael, esse grupo foi criando força, criando vínculos, tendo inclusive recebido a mensagem de Allan Kardec, e Jesus sempre também acompanhando atentamente esses movimentos para organizar todo o trabalho. E aquilo que a gente via inicialmente como uma coisa perigosa, acabou tornando-se, devido à capacidade diplomática de Bezerra de Menezes, algo útil e importante para a unificação do movimento espírita, criando então bases seguras para termos um movimento espírita mais sólido, o qual os jovens que agora dentro da doutrina espírita têm a responsabilidade da continuidade. E que Jesus possa estar sempre nos iluminando e ele principalmente abençoando o nosso irmão Ismael, para que suas mãos abençoadas guiem nossos passos na direção segura da responsabilidade evolutiva. 28. A Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação de sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar, no seio dos ambientes espiritistas, a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. A gente observa aqui a prudência sempre sábia e a sábia prudência de Ismael. Então ele chega, observa os elementos com quem ele iria trabalhar, como eles estavam se portando dentro da sociedade, para que ele pudesse então dar os passos necessários ao processo de evolução, ao processo de aperfeiçoamento dos nossos corações, ao processo de aperfeiçoamento da nossa alma. Porque é através da evangelização que nós vamos nos aperfeiçoar, que nós vamos nos melhorar. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, guardando o esforço dos arroteadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as noções evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador, e a doutrina dos espíritos no Brasil, sob a sua influência, se tocava da luz divina, da claridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. Ismael, sabiamente tocando com aqueles corações, instruindo seus colaboradores para que tomassem as atitudes mais apropriadas no momento mais adequado, e assim a doutrina espírita foi ganhando corpo, a doutrina espírita foi ganhando o conhecimento da população e foi crescendo dentro daquilo que damos conta de executar os trabalhos. E todos os nossos irmãos de outras crenças nos ajudam, porque conhecem a seriedade do trabalho que fazemos. Por isso, temos que manter esse compromisso elevado frente à doutrina espírita da nossa conscientização das nossas responsabilidades frente a cada ato. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, através do médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Estudo, caridade e unificação. Uma tríade importante para que nós consigamos fazer o nosso trabalho. E falando em unificação, tá, gente? A gente faz esse estudo aqui sozinho. A gente procura ser o mais fiel possível ao Kardec. Alguns deles, e lógico, vamos dar, sou muito imperfeito. Mas se vocês encontrarem erros que contradiga
o bem-estar espírita, por favor, coloca no comentário, mande um e-mail para mim, vai no Face, lá nas mensagens ali, que eu vou achar lá aquela mensagem e vou trazer a devida correção, vou ouvir e fazer a correção ou fazer o comentário, provocar um debate, para que a gente possa então esclarecer aquele fato. A gente tem que ser fiel à doutrina, fiel a esse projeto de unificação. Observe que eu sempre me refiro aos espíritos, às vezes pelo próprio nome, ou às vezes como irmão, instrutor ou mentor, ou assistente. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou no campo de suas meditações e de suas preces a necessidade de se reunir à família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. A partir do momento que Bezerra adentra o movimento espírita e se integra ao movimento espírita, ele enfrenta uma luta terrível com seus familiares, mas ele mantém-se firme, mantém-se primeiro a luta íntima com ele. Mas à medida que ele lutava intimamente, ele sabia que o caminho deveria ser a doutrina espírita. E ali ele ia conversando com seus irmãos, que alguns nunca aceitaram, outros abriram um pouquinho a brechinha de aceitação, mas numa vida, naquele primeiro momento, nem era previsto convertê-los. Eles estavam se preparando para futuras reencarnações. Bom, trabalhando os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, para percebermos a importância de Bezerra de Menezes, e aqui ficou bem claro para mim porque tanta veneração por Bezerra de Menezes, que eu ficava empucado, mas por que tanto? Porque ele foi um marco para a edificação do Espiritismo. E nós devemos toda a nossa possibilidade de trabalho, a sua abnegada dedicação, a sua abnegada sabedoria e a sua diplomacia incomparável diante das situações mais adversas. Trabalhando com amor, sabedoria, autoridade, sem perder a humildade, conquistando as simpatias dos demais e mostrando a realidade transcendente da vida a todos aqueles que cruzassem seu caminho. Existiam no Rio de Janeiro sociedades prestigiosas, mas cada qual com seu programa particular, descentralizando a noção renovadora que as instruções do plano invisível traziam, logicamente, a todos os corações que militavam no labor da doutrina. A doutrina espírita era estudada por muitas pessoas, cada um fazendo a sua interpretação, cada um seguindo as suas próprias ideias, apesar da espiritualidade sempre tentar ajudar para uma convergência comum, mas existem espíritos de todos os níveis e médiuns de todas as condições. Com isso, para evitar problemas no futuro, eles foram trabalhando para que tivesse uma convergência para o centro, uma convergência para um órgão central que coordenasse, que organizasse. É bom de entender aqui nas caracteres da doutrina espírita, primeiro capítulo da Gênese, que vai abordar essa interação entre os grupos, e lá não fala num polo central, porque o polo central também faz parte dos grupos, porque todos nós somos coletivos. Então, a interação entre os grupos e o consenso entre os grupos é que vai fazer prevalecer a unidade e oferecer ao público a informação mais verídica possível, mais compatível com a verdade. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano de 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista no Rio de Janeiro, esperava sob a proteção de Ismael a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenar-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Um conjunto de atitudes e de ações que tinha que serem tomadas na época propícia, com uma tarefa de muito consenso, de muita vigilância, porque para criar toda essa organização, você estaria sendo visto pela política, pelos políticos e pelos serviços de segurança, como alguém que está organizando algum movimento. E às vezes, dentro de uma organização política frágil, como era o Brasil daquela época, era alguma coisa que deveria ser observada. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma tarefa de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo.
Então, com uma coluna que ele tinha no jornal O País, um jornal que existia na época, ele vai criando toda uma condição de organização da doutrina espírita, de organização do movimento espírita, com aquelas sementinhas fecundas que iriam começar a nascer nos corações que liam a matéria. E as pessoas começam a interessar, porque os espíritos começam a intuir, e as pessoas começam a refletir. Lógico que nem todo mundo que lia concordava, nem todo mundo que lia se tornava espírita, mas era um ponto convergente para entender a doutrina espírita. E cada um também entende e aceita o que quer. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração de seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, igualmente funcionava o Grupo Ismael, com Sayão e Bittencourt Sampaio, célula de evangelização cujas claridades divinas tocariam todos os corações. O Grupo Ismael foi aquele grupo inicial que foi fazendo um trabalho de base, foi sabendo filtrar as mensagens e filtrar também as adversidades para abrir o caminho e permaneceu fiel, e também esse grupo que vai criar a Federação Espírita Brasileira. Não só eles, mas eles estavam no centro da criação. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael, iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Bezerra, Sayão, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richards, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. Começam todos a se reunir em torno desse templo de Ismael, o grupo Ismael, a partir dali vai criando um ambiente propício para criar a Federação Espírita Brasileira. Vejamos. O tempo, todavia, era de transição e de incertezas. Começa a fazer uma série de mudanças dentro da República. O Brasil era império, deixa de ser império, deixa de ser um reino e passa a ser uma república. E aí as coisas ficam um pouco complicadas, porque uma transição política sempre traz implicâncias relativas e complexas. A República, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criara os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. A República começa a complicar as situações para os espíritas. Vejamos. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum. E, enquanto se bobiciavam protestos a medo, a Federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, em que esclarecia devidamente a situação. Então, a partir do momento que eles vão querendo ficar dispersos, as trevas trabalham para criar um grande problema. E um grande problema só se resolve com união. Então todos têm que reunir em torno da federação para buscar proteção, apoio e ajuda. E a partir de então a Federação Espírita, vem com todos aqueles conselheiros que estão ali, faz uma carta aberta, todos avaliam os prós e os contras, para a carta ficar dentro dos aspectos e os padrões necessários para um bom esclarecimento às autoridades, e começa então aquilo que era uma ação, entre aspas, das trevas para criar um empecilho, foi uma bênção para reunir todo mundo. Os mensageiros invisíveis cuidam então de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Começa então a buscar pela essa unificação, buscar trazer as pessoas para si. Atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. A partir daquele momento, as coisas se complicam e então os mensageiros invisíveis, que não titubeiam nesses momentos, procuram então organizar um novo plano de ação. Como que nós vamos fazer? E vai procurar então o Mestre, Jesus. Ismael, disse-lhe o Senhor: concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum
que iniciaste na terra. Então, a partir daquele momento, diante do, entre aspas, problema, Jesus dá uma solução para Ismael tranquila. Vamos nos unir. Vamos unir todos juntos, vamos procurar nos organizar. Porque a obra é impessoal, é de todos. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. A partir daquele momento, começa então a ter um movimento, ter um trabalho para essa edificação, para essa construção, para que todos, dentro desses padrões, pudessem então edificar as forças construtivas de um mundo melhor. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E Jesus traz então para Ismael a solução. Reúne todos numa célula. Aquela que fosse mais compatível com a necessidade, mais compatível com a mentalidade que deveria se trabalhar. E lembrando que os caminhos de afinização pelo diapasão da serenidade e do devotamento à causa do Cristo. Sem serenidade, acaba criando problemas e atritos. Mantendo a serenidade e a discrição, faz-se um trabalho de bastidores, que conforme vem sendo feito, e ganhando o espaço necessário desse entendimento, dessa colaboração. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações. No mar imenso das instabilidades humanas, a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Então a caridade, Jacob sempre nos diz, uma gota de caridade e uma bomba atômica no reino das trevas. E às vezes estamos cercados de espíritos infelizes tentando nos atormentar. Uma pequena doação que a gente faz, e essa pessoa fala, oh meu filho, Deus te abençoe, que Jesus te dê em dobro, aquilo faz assim com aqueles espíritos que estão em torno de nós. É o poder da caridade. E a caridade é emanada das palavras de Jesus, orientada por ele como caminho único da salvação. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive na prisão, no hospital, me foste ver. A base do Cristo é a caridade. Porque fazendo bem seremos as ovelhas do Senhor. E os cabritos são aqueles que não fazem nada disso. Portanto, prestemos bem atenção em como estamos nos conduzindo, em como estamos nos portando diante dos compromissos que temos perante a vida, perante a nossa consciência. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho cheio de coragem e segurança no seu grandioso apostolado. Ismael, como um espírito já extremamente evoluído, ele sempre chega e pede, Jesus, o que eu faço agora? Ele faz suas orações e ao pedir, Jesus, o que eu faço agora? Vem a ajuda do Cristo, vem essas informações, impulsionar esses corações para o bem, impulsionar esses corações para as realizações da caridade. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase 7 anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus, com as mais comovedoras lágrimas de sua crença e do seu sacrifício. Aquele momento, depois de 7 anos trabalhando pelo esclarecimento daquelas consciências naquele jornal, ele é então obrigado a parar. Alguém pede que pare, alguém dá um basta. Por que será? Ismael, porém,
não abandonou os seus devotados colaboradores. Reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. A partir do momento que veio um empecilho, os espíritos superiores dão uma contornada nela. Aquilo que estava sendo um grande problema começou a ser a solução. Estavam todos dispersos, veio uma lei e aí todo mundo se une para se defender. Começa então certos outros problemas e trabalha Ismael para criar uma outra condição de trabalho, uma outra organização para o trabalho. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca. E a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição, que hoje se ergue na Avenida Passos. Ali naquele momento, naquelas dificuldades que o Ismael estava vivenciando, junto com a sua equipe, ele começa a criar como essa assistência aos necessitados, e ali torna-se um esteio de luz, um ponto de irradiação de amor, atraindo aqueles que queriam amar o próximo semelhante e criando mecanismos de elevação espiritual para todos nós. Todos nós, então, temos essa responsabilidade de darmos continuidade ao estudo da doutrina com respeito, com equilíbrio e com bondade. Com essas providências levadas a efeito, numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como um porto luminoso de todas as esperanças entre o grupo Ismael. E assim, Bezerra vem cumprindo passo a passo a sua missão, cada passo a sua tarefa, conquistando espaço metodicamente, até assumir a presidência da FEB em 1895 e dando prosseguimento a esse trabalho, procurando principalmente evangelizar e ajudar pelas ferramentas da caridade. O Grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores e representa, de fato, até hoje, a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões no campo social e político. E assim, observemos com atenção esse slide. O santuário, a FEB deve ser sempre um santuário de ligação, como todas as casas espíritas, deve ser um santuário de ligação com assistência aos necessitados, unindo os corações infortunados e sofredores, para que todos nós unidos sejamos uma âncora de conservação do programa evangélico, elevarmos o sentimento do evangelho de amor, de solidariedade e compaixão aos aspectos mais elevados da nossa criação, do nosso crescimento espiritual, fazendo-nos então melhores, fazendo-nos então aqueles que criam processos de desenvolvimento íntimo. E aqui, coloca ali, para nós termos muito cuidado, dentro das ideologias que abraçamos, pelas perigosas ilusões do campo social e político. Um campo espinhoso, cheio de pontos perigosos, cheio de detalhes perigosos, que todos nós, então, precisamos aprender a termos os devidos cuidados para sabermos nos defender deles. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar muitas vezes os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita, onde emerge a flama luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e esclarecimento.
A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil. Quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações e estudos do Evangelho no país. Esses detalhes nós temos então que estar sempre prestando atenção. A organização federativa do país, a organização federativa da FEB, vai criando esse processo de união para que todos nós consigamos trabalhar intimamente os nossos sentimentos e fazermos-nos melhores dentro daquilo que precisamos empreender. Muitas das vezes nós queremos galgar um passo maior, mas temos que ver que, para que todos estejam integralmente compreendendo os princípios do Evangelho, nós temos que estudá-lo, meditá-lo e propagá-lo. Senão, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, criando complicações para a nossa jornada. A realidade é que, considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a respeitável e antiga instituição é, até hoje, depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se lhes conservam infessos ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Esse é um trabalho que nós devemos empreender, esse é um trabalho que nós devemos procurar fazer brotar nos nossos corações. Somente trabalhando intimamente por nos fazermos melhores, somente procurando nos unir nos bons sentimentos, nós vamos fazer crescer esse sentimento de amor. Portanto, quando nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer, cria-se empecilhos para a próxima geração, porque cada geração vai dando os passos necessários, vai impulsionando o caminho para que venha à frente. Então, uma vai impulsionando o caminho, a outra parou aqui, a outra começa e vai fazendo assim constantemente para nos melhorarmos. O interessante aqui é que ele coloca o seguinte: todos os grupos doutrinários, ainda os que eles conservam infessos ou indiferentes, são ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Significa que todas as atividades espiritualizantes, seja ela qual for, está ligada à FEB. Ligado a Ismael. Logicamente que Ismael já está. E como o grupo Ismael é uma célula de sustentação desses movimentos, eles estão ligados também. Todos os espiritistas do país se lhe reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum, e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas da caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. Portanto, essa ligação que cada um tem, cada um carrega consigo, não importa qual tipo de trabalho você está fazendo, você está ligado à FEB, você está ligado a Ismael, está ligado a Jesus, está a sua consciência comprometida com o trabalho do bem, está a sua consciência comprometida com as realizações superiores da alma. Portanto, sejamos mais ligados possíveis ao sentimento de amor, ao sentimento de solidariedade e de paz que deve existir sempre em nossas almas. As forças das sombras alimentam várias vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto, e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor, junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos da espiritualidade na seara de Jesus, consciente de sua responsabilidade e de sua elevada missão. Esse trabalho, então, de aperfeiçoamento íntimo que todos nós devemos carregar conosco, esse trabalho de melhoria íntima que todos nós devemos empreender como ponto principal para o nosso crescimento espiritual, é uma base de crescimento que precisamos, então, compreender, entender e vivenciar. Trabalhemos assim os nossos corações, trabalhemos assim os nossos sentimentos, para que nos façamos melhores, para que nos empreendamos no caminho do amor, da fraternidade e da paz, para construirmos sempre um mundo de harmonia em nossos corações, um mundo de misericórdia ao longo da nossa vida.
Somos espíritos imortais. Somos necessitados do amor divino. Somos necessitados da misericórdia. Somos aqueles que precisamos desse labor na caridade para edificarmos a nossa alma nas forças do bem, para consolidarmos-nos, levando a cada um a sentimento de paz, sentimento de esperança e de fraternidade. Porque somente esse sentimento nos fará crescer perante Deus, perante a nossa consciência. E assim, que Jesus continue nos abençoando, que Ismael, com a sua mão misericordiosa, nos ampare, nos conduzindo pelos caminhos mais seguros, mais convenientes para a nossa redenção, para o nosso aprimoramento. Senhor Jesus, abençoa-nos e ilumine-nos, para que possamos prosseguir a nossa jornada de amor, de paz e de esperança, aqui e onde estivermos, sob a sua graça, sob a sua bênção de amor, sob as benditas luzes do teu olhar.